Olá, meu nome é Elisa Alecrim, esse canal é Matriz Alecrim e hoje a gente vai falar da ansiedade como força organizadora. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que este é um conteúdo de opinião e experiência. Se você lida com ansiedade num nível patológico, vá procurar ajuda profissional. Não sou terapeuta, não sou psicóloga, então, por favor, não use esse vídeo como base para lidar com a sua ansiedade, se ela for algo no nível patológico. Se for num nível mais assim, ai meu Deus, vou fazer um negócio amanhã, tô ansiosa, então esse vídeo é pra você, se não, por favor, não me responsabilize por isso. Novamente, é um conteúdo de opinião e de experiência. Beleza? Então vamos lá. Da onde que saiu isso? Eu tava assistindo Divertidamente 2, depois de todo mundo. Tenho essa tendência de assistir as coisas que são hype depois que o hype passa. Assisti Divertidamente 2 e fiquei pensando um monte, porque a ansiedade causa pra caramba, né? E aí, no final do negócio lá, se você não assistiu, sinto muito, eu vou te dar um spoiler, mas já tô avisando aqui que se você não quiser saber, enfim, né, pula essa parte. E aí lá no final tem alguma coisa acontecendo que eu já não me lembro mais, porém a ansiedade tá assim, cara, eu já sei tudo que vai acontecer, você quer ver, eu posso te mostrar. E a alegria fala, ansiedade, peraí, senta aqui nessa cadeira aqui, vamos dar uma respirada, vamos dar uma descansada, porque isso não vai acontecer agora e nem tá sob o nosso controle. O que tá sob o nosso controle? Ela fala, vai ter prova de espanhol e a Riley precisa estudar. Então, beleza, isso sim. E aí eu percebi que isso aconteceu na minha vida em determinado momento. Eu contei toda a saga no segundo episódio do podcast Alecrim Go. Tem um podcast agora, se você não sabe, você pode ir lá conferir. E o episódio se chama A Saga do Visto. E a ansiedade trabalhou como força organizadora na minha vida. E eu só percebi isso quando eu assisti o filme. E eu fiquei pensando, nossa, que interessante eles terem essa sacada de colocar a ansiedade, dar uma utilidade pra ansiedade. Né? Normalmente a gente lida com a ansiedade no nível de procrastinação, né? A gente começa a pensar em todos os cenários possíveis de tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, e a gente acaba paralisando e não fazendo aquilo que a gente pode fazer, que tá no nosso controle, que a gente, enfim, pode agir. E aí, como eu falei, durante o processo do meu visto, foi um momento de muita ansiedade. Antes, durante e depois. Não vou dizer que eu aprendi porque foi uma coisa muito instintiva, não foi uma coisa que eu pensei. Tanto é que eu só me toquei que eu tinha feito isso quando eu assisti Divertidamente 2. Mas eu percebi que eu tava tão ansiosa que eu me hiper preparei. Como eu tava ansiosa, preocupada de não ser aprovada ou preocupada de esquecer algum documento, eu valorizei muito todas as informações que eu tinha. Eu fiz tudo o que tava ao meu alcance. Eu não fiquei só pensando nas possibilidades. Eu, por considerar as possibilidades, eu tomei atitudes que fossem me proteger de viver aquelas piores imagens, as piores probabilidades que eu tinha calculado na minha cabeça. Então, assim, eu percebi que existe essa possibilidade da ansiedade, que é você pensar todos aqueles cenários catastróficos e não sei o que, e você se preparar para esses cenários. Tanto fazendo aquilo que está ao seu alcance, quanto se preparando para, enfim, lidar com a ansiedade no momento em que ela vai aparecer com mais força. Por exemplo, no meu processo do visto, eu não vou contar o processo, se você quiser saber do processo em si, você vai no episódio do podcast. Aqui eu vou dizer, né, tipo, como que eu lidei com aquilo que eu tava sentindo. Por estar tão ansiosa, eu chequei os meus documentos várias e várias vezes para ter certeza de que eu não tava esquecendo nada. Isso me salvou num dia, porque eu não tinha encontrado um determinado formulário que eu precisava para fazer os exames, e eu encontrei por checar novamente, porque assim, eu tava lendo que precisava do formulário, e eu achava que eu já tava com o formulário, porque eu não tinha entendido exatamente o que era. Mas aí, por querer verificar novamente, eu falei, peraí, que formulário é esse? Não tô entendendo esse negócio. Não é esse formulário aqui? Não era. Porque eu chequei novamente no e-mail, tava lá, e aí eu consegui imprimir, porque senão eu não teria feito o exame, não ia conseguir fazer o exame sem esse formulário. O fato de estar ansiosa me fez checar mais de uma vez e encontrar o formulário que eu precisava. E eu sabia que o ideal para me preparar seria, por exemplo, não comer. Que eu tinha que acordar cedo, e quando eu acordo cedo eu geralmente não me sinto muito bem para comer, e aí eu já me preparava porque eu sabia que aquele momento ia me gerar alguma ansiedade, e para não passar mal, é uma tendência também, infelizmente, eu evitava me expor a coisas que eu sabia que poderiam me tirar um pouco do eixo. Então, eu fui me preparando para lidar com a ansiedade quando ela, sei lá, se apresentaria com mais força. E ela também fez me hiper preparar para a entrevista, porque eu tinha medo de não saber responder algumas perguntas. Então, eu fui treinando essas perguntas e fui me preparando. E aí, quando aconteceu de me perguntar exatamente aquilo que eu tinha medo que me perguntassem, mas me perguntaram, eu tava tão preparada que eu não apenas dei a resposta que me pediram, como um pouquinho mais. Pela enésima vez, se você ouvir o podcast, você vai saber do que eu
eu tô falando. Eu acho que o problema da ansiedade é que a gente fica tanto dentro da nossa cabeça que a gente acaba paralisando. Isso acontece bastante comigo, assim, diariamente, em termos de procrastinação, porque eu penso numa tarefa e aquela tarefa parece enorme, e aí, por conta disso, eu acabo adiando fazer a tarefa, tipo, procrastinando o máximo que eu posso pra não ter nunca que lidar com aquela tarefa. No final das contas, eu tenho que lidar com ela, e acaba sempre sendo num período muito mais curto do que deveria ter sido se eu tivesse começado ela antes, porque eu fiquei pensando, imaginando, idealizando a tarefa em vez de começar a tarefa. Então eu acho que a ansiedade normal, novamente, se você lida com ansiedade num nível patológico, esse vídeo não é o ideal pra você. A ansiedade, ela atrapalha quando a gente fica muito tempo dentro da própria cabeça, né? Que a gente fica criando mil cenários e aí a gente acaba não fazendo nada. Dizem que não é a calma que vence a ansiedade, mas a autoconfiança. A primeira vez que eu vi que eu tive contato com essa ideia foi no post da Óbvios. Eu vou deixar bem aqui na caixa de descrição, indicado esse post. E faz muito sentido. Acho que essa era a ideia que eu tinha quando eu comecei a me preparar para a entrevista e para o visto de uma maneira geral. Se eu tiver preparado o suficiente, eu não vou apanhar tanto assim da ansiedade. Foi basicamente o que aconteceu. Não vou dizer que eu não fiquei ansiosa, só que a ansiedade não me derrubou tanto porque eu estava hiper preparada. Eu chequei muitos dos meus documentos, eu me blindei de certa forma, tanto a opiniões das pessoas, porque não foi um processo que eu contei para todo mundo até ele estar concluído, e também em termos de informação. Por exemplo, em vez de procurar 232 canais que explicassem como que lidava com o processo do visto, eu fui em um canal de uma pessoa, peguei todas as informações que eu precisava naquele canal. E ele me ajudou muito, tipo, eu não fiquei com 1000 informações desencontradas, eu tinha um tipo de direcionamento. Claro, não só com o YouTube, mas também com o site do consulado e tudo mais. Então eu fui me blindando por todos os lados para ter a autoconfiança de passar pelo processo. E aí, no final das contas, eu percebi que eu tava até um pouco mais preparada do que algumas pessoas que eu vi lá na sala também no dia da entrevista. E aí, aquela cena ali do final do filme em que a alegria pede a ajuda da ansiedade, né? Pra saber o que pode ser feito ali naquele momento, eu achei, assim, maravilhoso. Porque foi bem por aí, né? Eu falei que no meu caso foi instintivo, mas que a partir de agora eu vou começar a usar isso de uma maneira mais consciente, que é consultar a ansiedade para ver todos os cenários e ver como que eu posso me preparar. Não só para caso esses cenários criados na minha cabeça aconteçam, mas principalmente para aquilo que tá diante de mim e que, enfim, precisa da minha ação, precisa, enfim, da minha presença. Eu quis trazer essa brisa porque eu achei que ela fez muito sentido quando eu tava assistindo o filme. E se fez sentido para você também, eu tenho uma proposta de exercício, né, como eu falei. Agora vai ser uma máxima que eu trazer sempre uma proposta de alguma coisa que a gente possa escrever e aplicar para nossa vida. Então a de hoje é você pensar em uma situação que tem te deixado ansiosa cada vez que você pensa nela. Então, tipo assim, meu Deus, sei lá, TCC, preciso fazer meu TCC, isso é uma coisa que tá me deixando ansiosa. Pensou? Beleza. Agora, você vai escrever 3 coisas que você pode fazer a respeito dessa situação, tá? Sei lá, pesquisar o tema, ler um artigo que se relacione com isso, assistir um vídeo que se relacione com esse tema também. E se não houver nada que você possa fazer, você escrever 3 coisas que você gosta de fazer e fazer essas coisas para se distrair do fato de que não dá para fazer nada, de que não tem o que fazer. É isso, só dá para fazer o que dá para fazer. Então fica aqui de indicação, tanto o filme Divertidamente 2, se você ainda não assistiu, se você já assistiu, para você assistir de novo agora com essa ideia de que a ansiedade ela tem uma função e ela pode funcionar como uma força organizadora. E o post da Óbvios também falando que a autoconfiança pode vencer a ansiedade, vou deixar bem aqui na caixa de descrição. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e de deixar um comentário de incentivo. A gente se vê novamente na semana que vem. Um beijo!